Chegamos agora ao versículo 17, aqui do capítulo 1 do livro de Mateus, que diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Esta genealogia divide-se em 3 períodos. Primeiro, de Abraão a Davi, 14 gerações, o período anterior ao estabelecimento do reino. Segundo, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, o período do reino. Terceiro, da deportação para a Babilônia até o Cristo, novamente 14 gerações, o período após a queda do reino. De acordo com a história, houve, na verdade, 45 gerações. Tirando-se as 3 gerações amaldiçoadas e impróprias, e acrescentando-se uma resultante do desmembramento da geração de Davi em 2, uma corresponde ao período antes do estabelecimento do reino e outra ao período do reino, obtemos um total de 42 gerações, divididas em 3 períodos de 14 cada uma. O número 14 é um número importante, composto de 10 mais 4. O número 4 representa as criaturas. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. O número 10, a plenitude, também lá aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Portanto, o número 14 representa as criaturas em plenitude. O número 14, repetindo, representa as criaturas em plenitude. 14 gerações multiplicadas por 3 indica que o Deus triuno se mescla com as criaturas em plenitude. Isso é maravilhoso, não é, amigo? Esta genealogia constitui-se de 3 seções: a dos patriarcas, a dos reis e a das pessoas comuns, que inclui os cativos e os que voltam do cativeiro. Deus Pai corresponde à seção dos patriarcas, Deus Filho à dos reis e Deus Espírito à das pessoas comuns. Também isso é um indício de que o Deus triuno se mescla com as criaturas humanas. 3 vezes 14 são 42. 40 é o número que representa provações. Você pode perceber isso na Bíblia. 40 é um número que representa provações, tentações, sofrimentos. Veja aí na sua casa, na sua Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 9, Mateus capítulo 4, versículo 2 e 1 Reis capítulo 19, versículo 8. O número 42 representa descanso e satisfação após a provação. Os filhos de Israel peregrinaram passando por 42 pontos de parada antes de entrarem na boa terra de Canaã, na terra do descanso. O reino milenar, como descanso, virá após os 42 meses da grande tribulação. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Depois de todas as gerações de provações, tentações e sofrimentos, Cristo veio como a 42ª geração para ser o nosso descanso e a nossa satisfação. Louvado seja o Senhor. Ainda no capítulo 17, nós temos assim, olha, até Davi são 14 gerações. Davi encerrou as gerações dos patriarcas e deu início às gerações dos reis. Foi a pessoa usada por Deus como marco divisório para concluir a sessão dos patriarcas e iniciar a sessão dos reis. Ainda no capítulo 1, versículo 17, até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Na época de degradação não havia ninguém que pudesse ser um marco divisório para demarcar as gerações que o fizeram Abraão e Davi. Assim, a deportação tornou-se o marco.
O marco é claro de vergonha, mas é um marco. Ainda no versículo 17, até Cristo, 14 gerações. O registro de Lucas começa com Jesus e remonta a Deus. O de Moisés vai de Abraão a Cristo. Lucas retrocede e vai até Deus. Mateus avança e vem até Cristo. Todas as gerações apontavam em direção a Cristo e produziram Cristo. Cristo é a meta, a consumação, a conclusão, a completação e a perfeição de todas as gerações. Como um tal, cumpre as suas profecias, resolve os seus problemas e satisfaz suas necessidades. Quando Cristo vem, que maravilha! Ele traz consigo a luz, a vida, a salvação, a satisfação, a cura, a liberdade, o descanso, o consolo, a paz e o gozo. A partir desse ponto, todo o Novo Testamento é uma exposição completa dessa pessoa maravilhosa, desse Cristo maravilhoso que é tudo para nós. Aleluia! Cristo veio. Nós vimos até aqui a parte A dessa divisão do capítulo 1 do livro de Mateus, que fala da genealogia de Cristo e o seu ofício. Ele é chamado Cristo. Chegamos ao versículo 18, que é o início da parte B, que fala da sua origem e seu nome. Ele nasce como homem-deus, recebe o nome de Jesus e é chamado Emanuel pelos homens. Vai do capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. O versículo 18 diz assim: Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que tivessem coabitado, achou-se grávida, tendo concebido do Espírito Santo. Embora tivesse nascido de Maria, como está escrito no versículo 16, Cristo era filho do Espírito Santo. O seu nascimento procedeu diretamente do Espírito Santo. Nós podemos ver isso no versículo 20, quando chegarmos lá. Sua fonte foi o Espírito Santo, e o seu elemento era divino. Por meio da Virgem Maria, ele revestiu-se de carne e sangue, revestiu-se da natureza humana, assumindo a semelhança da carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Ele assumiu a forma, a semelhança da carne e a semelhança de homem. Filipenses capítulo 2, versículo 7. É importante, amigo, você conferir isso na sua casa. Romanos capítulo 8, versículo 3 e Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele assumiu a semelhança da carne e a semelhança de homens. Vamos agora ao versículo 19 que diz: José, seu esposo, sendo justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu separar-se dela secretamente. Um justo naquela época era alguém que andava em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, ou seja, que vivia segundo a lei de Deus, como a propiciação feita pelas ofertas. Vamos ao versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, quem? José? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus primeiramente foi gerado em Maria por meio do Espírito Santo. Após a concepção ter sido completada, ele, com a natureza humana, nasceu como homem-deus, possuindo tanto a divindade como a humanidade. Essa é a origem de Cristo. Versículo 21. Ela dará luz a um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o equivalente no grego ao nome hebraico Josué, Números capítulo 13, versículo 16, que significa Jeová o Salvador ou a salvação de Jeová. Portanto, Jesus não é somente um homem, mas é Jeová. Mas ele também não é somente Jeová, mas Jeová se tornou
nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Assim, Ele é o nosso Salvador. É também o nosso Josué, aquele que nos introduz no descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 8 e Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Descanso que é Ele mesmo como a boa terra para nós. Aleluia.